Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos destacando a palestra do ministro Marco Aurélio Mello, do STF, sobre súmulas vinculantes, durante o encontro com o Judiciário aqui em Poços de Caldas. Ministro, falamos então sobre a questão da participação da sociedade. Como que o cidadão pode chegar ao STF e apresentar uma proposta de edição ou cancelamento de súmula vinculante? Pelo texto constitucional, a participação não é direta do cidadão. Ele pode chegar ao Supremo com uma proposta de verbete, acionando aqueles que são legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, que, pela Constituição, são os titulares das propostas de verbete. Agora mesmo, a Ordem dos Advogados do Brasil propôs um verbete. E propôs um verbete visando a defesa do cidadão, numa persecução criminal, considerado um inquérito que antecede a ação penal. Ampliando a defesa. E a atividade dos profissionais da advocacia. Nós temos como legitimados os partidos políticos, temos como legitimadas também as confederações, as associações de âmbito nacional. De trabalhadores. Daí eu dizer que, no caso, o cidadão participa, mas participa representado por uma dessas entidades. Uma delas eu gostaria que o senhor comentasse, foi uma proposta apresentada por uma confederação de trabalhadores de policiais que estão contestando essa restrição do uso de algemas em casos excepcionais. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. A penitência sempre é possível. Eu devo me penitenciar. Eu fui relator do habeas que desagou na edição do verbete. E o habeas versava apenas o julgamento de um cidadão comum, era um pedreiro que tinha claudicado, cometido um crime doloso contra a vida. E estava em jogo a utilização abusiva das algemas. Eu levei uma proposta de verbete enxuta, apenas versando que a lei coíbe o uso abusivo e que o uso abusivo ocasionava a nulidade do ato praticado. Mas aí, no calor das discussões, houve a inserção de novas cláusulas no verbete. Por exemplo, a responsabilidade do Estado, a responsabilidade do agente. E, a rigor, nós não encontramos nos precedentes, nos reiterados casos apreciados pelo Supremo, julgamentos versando esses dois temas no campo da responsabilidade. Por isso é que agora nós estamos marchando com uma cautela maior, observando a forma que é essencial à valia do ato e, portanto, remetendo, ao invés de editarmos no calor do julgamento o verbete, remetendo a proposta de verbete à Comissão de Jurisprudência, para que se possa discutir e refletir, inclusive procedendo a cotejo com os precedentes, o teor do verbete. Ou seja, então não faz muito sentido aquela crítica de que essa súmula foi adotada por pressão, reclamação de pessoas mais influentes. Não, é que o primeiro passo, há sempre o afã de se chegar a um resultado positivo. Mas em direito, o meio justifica o fim, não o fim ao meio. Por isso é que agora nós estamos atuando e estamos atuando com toda a cautela. E poderemos rever esse verbete se for o caso. Outras duas decisões também igualmente polêmicas do STF foi a que proibiu a prisão ou condenação antes do transitado e julgado. E também a súmula 14, que ampliou o direito de defesa aí de o réu conhecer as provas apresentadas contra eles. Olha, no primeiro caso, o que é que nós temos? Nós temos um ditame constitucional e paga-se um preço por se viver em uma democracia. É um preço módico que está ao alcance de todos, o respeito às regras estabelecidas. Qual é o ditame constitucional? Presume-se a não culpabilidade até que
o título condenatório, a sentença condenatória venha a estar preclusa na via do recurso. Indaga-se, nós podemos ter uma espécie de execução antes do trânsito em julgado, antes de a sentença condenatória, a decisão condenatória não poder mais ser impugnada mediante recurso? A resposta é negativa. É negativa por quê? Porque a execução provisória pressupõe o retorno ao status quo ante. E não se pode devolver àquele que perdeu a liberdade perdida. Por isso é que nós devemos aguardar. Agora cumpre ao Estado se aparelhar para chegar ao término dos processos em um tempo razoável que não acarrete a prescrição quanto ao crime cometido. E em ambos os casos, reafirma-se aí o Estado democrático de direito. A presunção de inocência. Sem dúvida, modifiquemos as regras, mas enquanto elas não forem modificadas, e eu não preconizo a modificação quanto ao princípio da não culpabilidade, né, elas precisam ser observadas. Somente assim nós avançaremos culturalmente. Muito bem. Ministro, eu vou fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco a gente falasse um pouco sobre essa participação do senhor nesse seminário e a importância da formação continuada na vida do magistrado. A gente volta em instantes.